A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta noite. Amém, igreja? A igreja está desperta? Sim ou não? Sim. Eu não sei se você sabe, mas se eu não estiver equivocado, eu acredito que eu já tenha mais do que 15 anos que eu venho pregando a palavra de Deus aqui neste altar, nesta igreja, por vezes fora da igreja, quando era movimentado para morar fora do Rio de Janeiro. Mas em 2020, ou seja, quase que há 5 anos atrás, né, eu fui ordenado pastor. E eu diria que essa unção, ela tornou os meus dias mais intensos, certamente. E eu não tinha dúvidas disso, né? Eu não tinha dúvidas de que seriam dias de mais provação, de mais bênçãos, de mais intensidade. Porque quanto mais Deus dá, mais Deus, Ele nos cobrará. Mas também, se fizermos a lição de casa direitinho, também desfrutaremos de coisas maiores do que os nossos olhos viram e os nossos ouvidos já ouviram, né? E isso é uma coisa muito positiva, né? Saber que o esforço nunca será em vão em nossas vidas, né? Então eu digo isso porque desde 2020, ainda que seja uma grande realidade que os meus dias nunca mais foram os mesmos como de antes, né, mais intensos, mas os meus aniversários também, desde a ordenação, eles passaram a ser mais intensos também, né? E eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor faz entre nós, na minha vida e na vida de vocês. Ontem, por exemplo, estava aqui fazendo louvor, louvando ao Senhor, né, e contabilizando, né, para poder dirigir essas palavras iniciais. E se eu não estiver equivocado, acredite, eu gastei, não com o sentido negativo desta palavra gastar, né, mas eu ocupei, melhor dizendo, 3 horas e meia do meu dia de ontem, 3 horas e meia do dia de ontem, lendo mensagens, respondendo mensagens, atendendo ligações telefônicas. É muita coisa, né? Então, de fato, eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por aquilo que Ele vem fazendo na minha vida. Eu não tenho dúvidas da decisão que tomei há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, né, uma vez que não tinha mais ascendência na minha carreira, né, eu optei em não assumir qualquer tipo de atividade remunerada para poder dedicar-me à obra do Senhor. Ganhei alguns quilos, perdi alguns cabelos, mas ganhei alguns amigos, ovelhas, né? E como eu disse para alguns irmãos no dia de ontem, a alegria dos irmãos, a bênção dos irmãos, ela se reverte, né, em alegria e bênção para a minha vida também. Então isso é motivo de grande alegria saber, né, como eu disse, o esforço nunca será em vão, né? E ver uma igreja crescendo, ver uma igreja alinhada à palavra, ver uma igreja com vontade, né, de viver a palavra e a vontade de Deus, né, algo que não tem preço para o pregador, que faz a sua lição de casa, vem aqui, sobe no altar e espera que a igreja possa reagir, no bom sentido da palavra, a tudo aquilo que Deus está nos ensinando por meio da sua própria palavra, né? Então, de maneira pública, ontem já me dirigi a todos, né, de maneira pela fala, na escrita individual, na escrita coletiva, pessoalmente, né, mas aqui de maneira pública hoje eu registro o meu agradecimento, né, pelas mensagens, mais do que mensagens, né, pelas bênçãos ministradas, né, sobre a minha vida, né, e eu entendo que quando a mensagem ela é sincera e quando há amor, né, ela alcança no profundo o nosso coração e não há preço, não há preço que pague, né, aquilo que o Senhor faz e aquilo que vocês também demonstram por meio, né, da amizade, do carinho com a minha pessoa, amém? E nessa manhã, ou melhor, nessa noite, acostumado a pregar de manhã, nessa noite eu quero
convidar a igreja. Eu vou facilitar a igreja para não ter muito esforço, não gastar muitas calorias aqui buscando. Livro de Gênesis, logo o primeiro, capítulo 24, e vou ler apenas um versículo também, para gastar menos calorias ainda, para a gente poder deixar, né, o Tico e o Teco funcionando ativamente nessa noite e a gente poder, com o coração quebrantado, receber a palavra de Deus. Amém? Gênesis 24, verso número 7. Eu já anunciei o tema da palavra no domingo, não é surpresa para a igreja, né? Jeová Jirê, Deus proverá, né? Então esse é o tema da palavra de hoje, nessa noite. Gênesis 24, verso número 7 diz: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Amém? Apenas isso. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa noite por estarmos na sua casa, na sua presença, e podermos, Deus, mais uma vez, com expectativas, saber que o Senhor alcançará o nosso coração, ministrará com palavra, com a tua palavra de poder, ó Pai, para vivificar a tua obra em nossas vidas e dar continuidade aos teus planos, Pai, que não serão frustrados em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, me dá liberdade, Pai, no Espírito para falar, e prepara, Deus, como terra fértil o coração dos teus filhos nessa noite, para que, a despeito, Deus, das suas lutas, desafios, dos problemas, do cansaço do dia de hoje, estejam agora, Deus, com o coração quebrantado e atento para ouvir a tua palavra, para que ela não volte vazia para a sala do trono da tua graça, Pai. E nós repreendemos toda ação do inimigo, tudo aquilo, Deus, que queira atrapalhar, tudo aquilo que queira trabalhar no sentido contrário ao teu haja nesta noite, nós jogamos por terra em nome de Jesus, e assim a igreja do Senhor diga amém. Podemos sentar, ou melhor, vocês podem sentar. Bem, no verso número 1 desse mesmo capítulo 24 do livro de Gênesis, né, diz que o Senhor em tudo havia abençoado Abraão, né? Assim diz a palavra de Deus. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado, né? E eu diria que com certeza por conta dos seus posicionamentos agradáveis, né, que ele tomou diante dos olhos de Deus, porque a ação do homem gera a reação de Deus, né? Não há dúvidas quanto a esse princípio. A ação do homem gera a reação de Deus. Um pouco mais à frente, aí já no Novo Testamento, no livro de Hebreus, apenas ouça, no capítulo 11, você conhece, a partir do verso número 8, diz que Abraão, pela fé, quando ele foi chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele devia receber por herança, e ele partiu sem saber aonde ele ia. E continua a história dizendo que ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus, ele é o arquiteto e ele é o edificador. Mas ainda a própria palavra vai dizer que ele se manteve fiel àquele que havia feito a promessa de que ele seria pai de uma grande multidão, não obstante o avançado da sua idade e a espera de quase 25 anos, para que Isaque nascesse. E quando posto à prova, ele de fato ofereceu Isaque. Ele estava mesmo pronto para sacrificar o seu unigênito, sob quem havia a promessa: em Isaque será chamada a tua descendência. Simplesmente porque diz a palavra que ele considerou que Deus, ele era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos.
para que a sua palavra, a sua promessa, de que por meio de Isaque seria chamada a sua descendência, viesse a se cumprir. Abraão, ele foi muito abençoado por Jeová Jirê, pelo Deus proverá, porque a história nos mostra que ele deixou a sua zona de conforto para obedecer à ordem do Senhor. Ele acreditou nas promessas de Deus sem olhar para trás, sem desejar o passado. E ele caminhou nessa certeza de fé, mesmo sem ter recebido tudo o que estava prometido. Preste atenção, não sei se você já leu ou se leu e guardou, mas porque ele se fortalecia. Conforme a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, verso 20, ele se fortalecia dando glória a Deus. Está escrito na palavra de Deus. Abraão foi ousado, no sentido da coragem, da fé, do desprendimento das coisas materiais, da perseverança. E a palavra nos assegura que ele colheu muitos frutos por conta desse posicionamento, ou desses posicionamentos, desse compêndio de posicionamentos que alegraram o coração de Deus. E o testemunho de Abraão, ele deixa para nós 3 importantes lições, né? Primeiro, que a nossa fé, ela não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar aquilo que parece impossível. E o sacrifício, eu diria que é o último nível da fé. A segunda importante lição é de que nunca é tarde demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e, consequentemente, aprender novas verdades. A palavra de Deus é clara. Nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. E quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver de forma ou de maneira significativa. E a terceira importante lição que Abraão nos deixa é que quando nós estamos onde Deus mandou estar, fazendo o que Deus mandou fazer, então nós podemos esperar a provisão de Deus em nossas vidas. Quando a obra de Deus ela é feita do jeito que Deus manda, nunca faltará a provisão de Deus. Mas que fique claro nessa noite, o Senhor, Ele não tem obrigação de abençoar as minhas ideias e os meus projetos. Eu vou repetir, o Senhor, e não me entenda mal, o Senhor não tem obrigação de abençoar as minhas ideias e os meus projetos. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Isso é inquestionável. O que Deus fala, o que Deus revela, o que Deus transmite, Ele é fiel para cumprir. Mas não vamos confundir o que é meu de um coração enganoso, como a palavra de Deus diz, o coração do homem é enganoso, daquilo que é a porção que cabe a Deus, para não vivermos frustrados com Deus. Porque, de fato, Deus não tem obrigação alguma de abençoar as minhas ideias e os meus projetos. E na intenção de manter a pureza da linhagem e não criar um par desigual aos olhos de Deus, já que as mulheres de Canaã, elas serviam outros deuses, e elas estavam, por conta disso, sob a maldição de Deus, Abraão, ele diz ao servo mais antigo da casa, a partir do verso 2 até o verso 4, o seguinte: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra,
que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. E no verso 4 diz: mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Eu não sei se você sabe, mas em 1 João, no capítulo 3, verso número 22, diz que quando nós tomamos posições agradáveis diante de Deus, aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Eu pergunto para a igreja nessa noite: você quer ser mais abençoado? Então a resposta que eu vou te dar, ela é simples, direta e transparente. Conheça a palavra de Deus. E quando eu falo conhecer, eu não falo de superficialidade e nem de ocasionalidade. Eu falo de profundidade, de um relacionamento vivo com Deus vivo. Porque Deus, ele garante que aquilo que nós pedirmos, alinhado à sua vontade, revelada na sua palavra, nós vamos receber do Jeová Jireh, do Deus de toda provisão, do Deus proverá. Deus é fiel. Portanto, se nós pedirmos com fé, não retrocedendo na esperança e na confiança no Senhor, por exemplo, resposta para uma decisão que nós temos que tomar, Deus proverá. Se nós pedíamos com fé um sinal para Deus, uma confirmação para saber se algo procede da vontade de Deus, Deus proverá. Se nós pedirmos com fé para não possuir em nossa identidade espiritual nenhum gene do Jacó enganador, Deus proverá. Se pedíamos com fé para Deus quebrar obstáculos na nossa caminhada de santificação, Deus proverá. Se pedíamos com fé para Deus atender qualquer pedido alinhado à sua vontade, como a cura de uma enfermidade, a cura de um sentimento na alma, salvação, a harmonia e prosperidade no casamento, Deus proverá. Deus, ele proverá em nossas vidas quando ele perceber que a motivação, os motivos em ação presentes em nossos corações estão fundamentados em dois grandes princípios de vida: agradar a Deus e estar na condição de servo aprovado. Isso é um casamento perfeito entre Deus e a sua criatura, entre o pai e o filho. Agradar, querer agradar a Deus e se esforçar para estar na condição de servo aprovado. Abraão estava convicto do que era certo. Ele estava convicto da bênção que ele queria. E, portanto, ele não estava disposto a retroceder em suas ações, ele não estava disposto a negociar com a sua carne. E Eliezer, o servo de Abraão, o responde, depois dessa orientação que Abraão deu do versículo 2 ao versículo 4, Eliezer diz no versículo 5, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saístes. Ou seja, uma pergunta: talvez a mulher não queira seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. E Abraão se posicionou dizendo, no verso número 6, meu filho, ele não voltará para lá. E no verso 7, Abraão tomou uma atitude ousada.
eu diria ousada, quando ele diz, lá no finalzinho do verso número 7, quando ele diz: Deus enviará o seu anjo. Não haverá dúvidas, porque Deus enviará o seu anjo. E como Deus, ele se alegra de ver homens e mulheres que conhecem os seus direitos espirituais. Ou seja, de que há uma milícia de anjos acampados ao seu redor, agindo em seu favor, de que a sua peleja não é sua, é do Senhor, de que a nossa ampla vitória ela já foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quão alegre o Senhor fica quando nós conhecemos os nossos direitos espirituais e, consequentemente, nós somos ousados em nossos posicionamentos. E quando eu falo desse tipo de ousadia que agrada o Senhor, é claro que eu estou falando da demonstração de temor a Deus, eu estou falando de submissão, eu estou falando de dependência a Deus, eu estou falando de confiança em Deus, eu estou falando de fé em Deus, eu estou falando da certeza de que quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta ela se abre. A ousadia do crente, a coragem do crente, ela verdadeiramente ela move o coração de Deus e faz o Jeová Jireh prover, exaltar, honrar, abençoar as nossas vidas. Diz a palavra que Moisés, ele estava convencido de que sem a presença de Deus em sua vida seria inútil tentar qualquer coisa. E ao falar face a face com o Senhor, ele declara ousadamente o seguinte: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, Moisés estava dizendo em alto e bom som: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos o nosso objetivo. Mais ainda, nós não daremos um passo a menos que nós tenhamos a certeza da tua presença em nosso meio. E Deus, diz a palavra, que disse a Moisés o seguinte: Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Diz a palavra que no Val de Jaboque, Jacó lutou intensamente com um homem até romper do dia. E vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na junta da coxa. E o homem lhe disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. É como se ele estivesse dizendo ali em alto e bom som: eu não quero mais ser quem eu sou. E a palavra de Deus nos mostra que a sua persistência, a sua ousadia em lutar com Deus, o leva novamente a vencer. E assim disse Deus: já não te chamarás mais Jacó, o usurpador, o enganador, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Moisés, Jacó, diz ainda a palavra que Ananias, Misael e Azarias, eles não obedeceram à ordem do rei Nabucodonosor para adorar a imagem de ouro levantada por ele. E quando eles foram intimidados pelo próprio rei, face a face com os questionamentos: é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E ele pergunta, face a face, o rei, falando com os três jovens: quem é o Deus que vos poderá livrar
das minhas mãos. Às vezes a gente não entra na profundidade da história. Como és um rei mau, Nabucodonosor, mau. 3 jovens. Ele diz isso. E os jovens responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso, nós não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, Ele quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E aí você já conhece a história. Eles não foram envergonhados, mas Deus os exaltou pelo posicionamento ousado. E a palavra de Deus que diz: não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo, verdadeiramente se cumpriu na vida daqueles 3 jovens. E assim, Nabucodonosor, ao invés de ver 3 carniças humanas, ele se espantou ao contemplar 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo e sem nenhum dano. E o milagre não parou por aí. Não pararam por aí os frutos daquele posicionamento ousado dos 3 jovens. Daniel, no capítulo 3, verso 28, diz que aquele rei, ele mesmo, Nabucodonosor, em pessoa, ele se rendeu ao poder e à soberania de Deus. E ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu verdadeiro Deus, com letra maiúscula. Mais ainda, no capítulo 4, verso 37, esse mesmo rei diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba, como ele estava. 3 exemplos de homens ousados que buscaram fazer o quê? Aquelas 2 coisas que eu falei para vocês: agradar a Deus e estar na condição de servo aprovado. E eles conseguiram mover o coração de Deus com providências maiores do que eles pediram, do que eles esperavam. E assim acontece conosco. Deus dá sempre mais do que pedimos, do que esperamos e do que merecemos em nossas vidas. E a história de Abraão não foi diferente. Deus, ele proveu Rebeca, uma moça laboriosa, bela e sensível para Isaac, assim como Deus sempre proverá na vida daqueles que são ousados em suas petições, mas entendendo que essa ousadia, ela precisa estar conectada e alinhada à soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque o Senhor, ele é fiel, o seu nome será glorificado. Deus, ele não deixará que nenhum filho seu seja envergonhado. Certamente envergonhados serão os ímpios, envergonhado será o diabo, mas Deus, ele exaltará os seus filhos. Deus
proverá. Essa é uma palavra forte. Jeová Jirê, Deus proverá. E eu quero dizer para a igreja que Deus, Ele proverá aquilo que nós necessitamos. E há uma diferença entre necessidade e luxo. A necessidade é a carência que precisa ser suprida em nossas vidas. Já o luxo é a vaidade que precisa ser combatida em nossas vidas. Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam e naqueles que nele confiam. E Paulo, ele declara que Deus, ele suprirá cada uma de nossas necessidades, tal qual está escrito em Filipenses, no capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus proverá aquilo que necessitamos, porque Ele diz da sua palavra. Mas é importante que a gente saiba também que Deus proverá no tempo certo. Deus, Ele trabalha de acordo com a sua agenda, com o seu relógio, e Ele jamais chega atrasado. Nós achamos muitas vezes que Deus não se importa conosco, ou que Deus, Ele se esqueceu de nós. Mas Ele nos garante em Hebreus, no capítulo 13, verso número 5, o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Na hora certa e na medida certa, Jeová Jirê nos suprirá das nossas necessidades. E eu diria que Deus, Ele proverá aquilo que é impossível para realizarmos. O que eu não posso e você não pode, Deus pode. Porque segundo Lucas, no capítulo 1, verso 37, a palavra de Deus diz: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas eu quero deixar um recado importante para a igreja nessa noite. Não tente enganar ao Senhor. Como se nós conseguíssemos enganar o Senhor. Mas faça o que é possível, porque Deus não faz aquilo que você pode e deve fazer. Ele é o Deus do impossível. Mas Ele não é o teu escravo nem o teu servo. Ele é Deus. Ele instrui, Ele capacita, Ele fortalece, Ele direciona, Ele dá a palavra e Ele espera resposta, reação. E é em cima das nossas ações que nós colheremos a reação de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, aonde Deus moverá o céu, a terra, o mar, e o que for necessário para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Igreja, esteja certo que Deus proverá quando houver disposição para ouvir e aceitar a sua voz e a sua vontade. Esteja certo que Deus proverá quando houver ações e não apenas intenções e discursos. Esteja certo que Jeová Jirê proverá quando houver dependência dEle, quando houver intimidade, porque existem coisas que Deus só revelará para você no secreto. Esteja certo que Deus proverá quando houver obediência sem questionamentos, quando andarmos em retidão, porque o Salmo 84, verso 11 declara que Deus, Ele não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade ou com integridade. Deus não recusa nenhum bem aos que vivem
com integridade. Esteja certo que Deus proverá quando houver fé. Fé que tem direção. Fé que não procrastina a ação. Fé que é capaz de transformar as provas em adoração. Fé que não exige explicações, mas descansa nas promessas de Deus. Fé que se recusa a ver incoerência ou infidelidade da parte de Deus. Deus proverá. Porque nele estão 4 coisas abundantes, vamos dizer assim. A primeira é a alegria abundante que está no nosso Senhor. Salmo 16, verso 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Deus proverá porque nele há vida em abundância. João 10, verso 10 diz: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus proverá porque nele está a graça abundante, porque nele está o poder abundante. Efésios 3, verso 20 diz: Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, ele proverá, porque ele tem o domínio de tudo, sobre tudo. Alegria abundante, vida abundante, graça abundante, poder abundante. E eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu estou convicto: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu quero alegrar o seu coração e te dizer que Deus, ele ainda continua transformando vales em mananciais. Deus ainda continua transformando desertos em pomares. Deus ainda continua transformando noites escuras em manhãs cheias de luz. Deus ainda continua transformando vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus da sua poderosa graça. Deus ainda continua transformando ousadia com submissão a Ele em vitória, em bênção, em cura, em livramento, em porta aberta, em um novo caminho. Deus não tem nos dado espírito de covardia, nem de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados. Mas Deus tem nos dado espírito de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. Se com Cristo nós sofremos, esteja certa, porque assim diz a palavra, com Ele nós seremos glorificados. E eu digo para você nessa noite, em tempos de medo, de incertezas, em tempos de ansiedade, de dor, a melhor coisa que nós podemos fazer é fortalecer a nossa fé com o lembrete de que Deus, ele está conosco. Porque as circunstâncias ao nosso redor, elas não controlam nossas vidas e elas não determinam o nosso futuro. É Deus quem controla tudo.
é o Senhor quem luta por nós? E para fechar essa mensagem, eu gostaria de compartilhar trechos de 2 louvores. Louvores coerentes com a palavra e, portanto, louvores espirituais que trazem 2 mensagens proféticas para nós e, ao mesmo tempo, contribuem para encher o nosso espírito. E a primeira mensagem profética em cima de um louvor é que Deus fará um caminho. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Ele fará um caminho onde você não vê. Um caminho te fará. Ele te guiará e ao teu lado estará. Com seu amor a cada dia. Ele fará um caminho, sim, fará um caminho. Por um caminho no ermo te guiará. Rios no deserto você verá. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não. Algo novo Deus então fará. Algo novo Deus então fará. Algo novo Deus então fará. Porque aí eu entro na segunda mensagem profética desta noite. Porque Deus proverá. E aí a mensagem diz: você pode até estar aflito, mas nunca derrotado. Você pode até chorar, você pode até sofrer, mas o amanhã virá. E tua fé, ela será recompensada. Nosso Deus, Ele não falha, não. Você pode até estar ferido, mas nunca destruído. Você pode ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a tua fé será recompensada. Deus, Ele não falha. Ele não falha. E diz mais ainda essa mensagem: não viva pela vista, viva pela fé. Então, sabe o que vai acontecer? Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, e então sabe o que virá? O seu socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Que na porta do seu coração estejam 2 poderosas palavras. 2 poderosas palavras estejam no seu coração. Ebenezer e Jeová Jirê. E assim, quando você olhar para trás, você verá a mão de Deus. E quando você olhar para frente, você verá a promessa de Deus. Por isso, nessa noite eu digo: não temas. Deus fará um caminho. Deus proverá na sua vida. E os sinais, eles acompanham tão somente aqueles que creem do Senhor. Não é hora de questionar. Não é hora de duvidar. Não é hora de colocar razões humanas. Não é hora de colocar justificativas. O que Deus te chama nessa noite é escutar, intronizar, internalizar a sua palavra. Porque a sua palavra continua sendo poderosa para mudar a história de nossas vidas, para trazer vitória, para trazer conquista, para trazer alegria, para trazer prosperidade, para trazer vitória em nossas vidas. Cabe a nós escutar o que Jeová Jirê está dizendo para a igreja nessa noite.
E Ele continua sendo Deus de toda provisão. Acredite naquilo que Deus pode fazer. Lembre-se que o tempo de Deus é diferente do nosso. Persevere. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É isso que o Senhor nos diz na sua palavra. E se Ele diz, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Feche os seus olhos. Creia que Deus fará um caminho, Deus proverá. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Deus, nessa noite. Talvez muitos tenham chegado cansados e abatidos, tristes. Mas o Senhor é tremendo e poderoso, Deus que sonda e conhece os nossos corações. E ainda continua sábio para saber o que precisamos ouvir, para podermos contemplar o cumprimento das tuas promessas em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, aquieta, Deus, o coração da tua igreja. Não deixa, Deus, que a ansiedade venha, Deus, atrapalhar o teu haja, os teus propósitos, ó Pai, em nossas vidas. O Senhor é Deus de amor. O Senhor é Deus de amor. E não há dúvidas, Pai, de que o seu caminho, ele é perfeito. E de que nada diferente do melhor o Senhor nos oferece. Não nos deixa, Senhor, ó Pai, retardar e estragar aquilo que o Senhor está preparando para as nossas vidas. O teu tempo é diferente do nosso. Mas nessa noite, Pai, o Senhor nos chama a viver pela fé e não pelas circunstâncias do que os nossos olhos veem. E eu creio, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos, esperamos e merecemos, Pai, em nossas vidas, Pai. Mas nós estamos no lugar certo e na hora certa e diante de um Deus tremendo, soberano e poderoso para alcançar, Deus, nossas vidas e trazer, Deus, nessa noite refrigério em primeiro lugar ao nosso coração, ainda que tudo esteja dizendo não, ainda, Pai, que as coisas não estejam dando certas, ainda que estejamos colhendo frutos amargos em nossas vidas no dia que se chama hoje. O Senhor nos chama a acreditar nas tuas promessas. E nós queremos, Deus, fazer como o profeta Jeremias diz, trazer à memória o que pode nos dar esperança. E a esperança está na tua presença, estar na tua presença, escutar a tua palavra e lembrar das tuas promessas, e lembrar das tuas virtudes imutáveis, que continuam trabalhando em nossas vidas. O Senhor não é Deus que dormita, não é Deus que dorme, mas é Deus que peleja as nossas guerras, que batalha as nossas lutas, Pai. Em nome de Jesus, endireita caminhos tortuosos, Pai. Abre portas que estão fechadas. Mas primeiro de tudo, Pai, antes da provisão, que é o que nós queremos, seja o teu propósito cumprido em nossas vidas. Fale para a tua igreja, para que a tua igreja cresça, porque nada é sem propósito. Tudo tem um motivo no teu coração para permitir determinadas coisas, por vezes sem explicações, acontecerem em nossas vidas. Cumpra, Deus, o teu propósito para que a tua igreja saia aperfeiçoada, quebrantada, avivada, desperta, transformada, aquietada, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Pai, e depois sim, abra as comportas dos céus como Jeová Jirê,
como Deus de toda a provisão para suprir as necessidades, Pai, dos teus filhos, ó Pai. Mas nós estamos, Deus, lutando por uma igreja madura. E uma igreja madura precisa ser trabalhada no meio das provas. Uma igreja madura precisa entender a dimensão daquilo que o Senhor nos chama a viver no dia que se chama hoje. Em nome de Jesus, Pai, tenhas liberdade para trabalhar e mexer em nossas estruturas, Pai, para que nós possamos sair melhores do que quando nós entramos, Pai, no meio dessas lutas e tribulações e adversidades, Pai. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E Jeová Jireh é o que está no nosso coração. A certeza de que o Senhor proverá. Nada diferente do melhor, porque o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, daqueles que são obedientes aos Teus mandamentos, daqueles que cumprem a Tua vontade, Pai. Anula, Deus, a nossa voz para que a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas, Pai. Não sejam palavras vazias nesta noite, mas sejam, Deus, palavras, ó Pai, que entre transformação em nossas vidas. O que eu não posso fazer, o Senhor pode nesta noite, Pai. Não é por força, nem por violência. É pelo Teu Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça, Pai. Em nome de Jesus, te damos graças. Pela certeza de que o Senhor é imutável. É o mesmo de ontem, hoje. E assim será eternamente. E o mesmo Deus que disse, haja luz no passado, é o mesmo Deus que continua com poder para declarar bênçãos sobre nossas vidas e elas se materializarem e elas estarem presentes em nossas vidas, Pai. Por isso rendemos graças. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, zelo, amor com cada um de nós. Assim nós oramos. E nós agradecemos já por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus.